boa tarde. Tudo bem com você? Hoje é dia 1º de setembro de 2016. Página virada? Ontem foi o dia que o país não vai esquecer. O Brasil terminou agosto com um novo presidente. Michel Temer assumiu após o impeachment consolidado com 61 votos. A perda do mandato da agora ex-presidente Dilma Rousseff acabou não saindo exatamente como queriam os aliados de Michel Temer. Ela foi afastada do cargo, mas numa manobra do senador Renan Calheiros, com apoio de senadores do PMDB, Dilma manteve os direitos de exercer função pública. O presidente Michel Temer, agora confirmado definitivamente no cargo, embarcou para a China para participar do encontro do G20. Você está otimista com o novo governo? O Link News de hoje quer saber. Boa tarde, a gente quer que você participe do jornal. Use a hashtag LinkEquaNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal Em7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. Após impeachment, Dilma pede que STF anule sessão no Senado e determine outro julgamento. Em último discurso, acusou senadores. Escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Eduardo Cunha deve reivindicar na Câmara que seu processo de cassação do seu mandato seja votado de maneira fatiada, para não perder direitos políticos. No noticiário internacional, o governo da Flórida, nos Estados Unidos, declara estado de emergência com chegada de furacão. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. Abrimos esta edição com a informação de que a ex-presidente Dilma Rousseff apresentou hoje uma ação no Supremo Tribunal Federal para anular a condenação no impeachment e determinar que o Senado realize uma nova votação no processo. Pois é, o recurso inclui um pedido de decisão liminar, que é provisória, para suspender os efeitos da decisão desta terça, de modo que o presidente Michel Temer volte a ser interino até uma decisão final do plenário do STF sobre a ação. O ex-ministro e advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, já havia informado ontem que iria acionar o STF para contestar o impeachment. Na ocasião, ele disse que as ações iriam contestar irregularidades formais no processo. Pois é, e o Brasil mudou então oficialmente de comando. Michel Temer já cumpre a agenda como presidente empossado. E apesar de ter tido o mandato cassado, Dilma Rousseff conseguiu manter os direitos políticos. Antes da votação decisiva, o resultado contrário a Dilma já era dado como certo. A surpresa foi outra. Temos um requerimento em mesa que nos foi endereçado pelo Partido dos Trabalhadores. O PT pediu e Ricardo Lewandowski acatou. O presidente do Supremo e do julgamento aceitou dividir a votação em duas, uma para o impeachment e outra para o afastamento de Dilma de cargos públicos por 8 anos. O ex-presidente Collor, que sofreu impeachment há 24 anos, reclamou. Lei é a mesma. E a dificuldade que nós teremos de aplicar 2 pesos e 2 medidas. No painel do plenário, as acusações contra Dilma ficaram em destaque, enquanto os senadores discursavam com ataques aos adversários. Vão lutar para anular essa sessão do Senado Federal. Canalhas! 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 Canalhas são aqueles que assaltaram a Petrobras. Canalhas são aqueles que se enriqueceram ilicitamente com dinheiro público. Canalhas são aqueles que deixaram 12 milhões de brasileiros desempregados. Para encerrar 9 meses de debates, os senadores usaram o terminal eletrônico. Alguns filmaram o próprio voto, que já era computado no telão. No painel eletrônico do Senado, o resultado final, com 61 votos sim e 20 não, o mandato da presidente Dilma Rousseff foi cassado. No plenário, senadores cantaram o hino nacional. Lewandowski definiu a sentença, assinada por todos os presentes. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff,
cometeu os crimes de responsabilidade, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Apesar de perder o mandato, Dilma conseguiu manter os direitos políticos graças a um acordo do PMDB com os senadores que apoiavam a presidente afastada. Na segunda votação, a derrota foi por 42-36, mas eram necessários 54 votos para que Dilma ficasse impedida de exercer cargos públicos. Os apoiadores do impeachment vão recorrer ao Supremo. É algo diferente do usual. Qualquer político que é cassado perde os direitos políticos e é inabilitado. E agora, nesse momento pós-impeachment, perguntamos para você. Você está otimista com o novo governo? Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, sempre utilizando hashtag #LinkRecordNews ou pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer agora na sua tela, DDD 11 95307 1851. Muitas participações já. Vamos lá, então, muitas participações chegando no nosso WhatsApp. A gente vai mostrar aqui na tela algumas delas. O Maurício, de Araraquara, São Paulo, diz: precisamos de crescimento urgente. E acredito que com o novo governo, a credibilidade do Brasil voltará a crescer. Essa é a opinião, então, do Maurício, registrada. Obrigada, Maurício. Tem mais mensagem agora que chega de Florianópolis, Santa Catarina. A Rose compartilha: não ficaria satisfeita com um sangue novo, novos políticos. Temer faz parte da panelinha. Obrigada, Rose, pela mensagem. É isso aí, mais participação chegando da Sônia, de Manaus, Amazonas. Estou otimista, pois pior do que estava, acredito que não vai ficar. Torcendo pelo novo governo. Obrigada, então, pela sua participação, Sônia. Tem mais mensagem agora do Rogério, do Paraná. Não, pois seria melhor se novamente fizesse eleição para o povo eleger um novo governante, é o que pensa o Rogério. Obrigada. Mais uma do José Irinildo, São Paulo. Estou otimista com o novo governo, só espero que ele não traia a confiança dos senadores e também do povo brasileiro. Opinião, então, do José. Obrigada pela sua participação. Tem agora a Elaine, do Rio Grande do Sul, que escreve: Temer não tem capacidade e não tem legitimidade. Entendo que Dilma caiu, não a proposta de governo. Se ele vai ficar no cargo, tem que seguir o plano eleito, é o que acha, então, a Elaine. Vamos ver se essas opiniões, então, do nosso WhatsApp se refletem, então, na votação que segue aí com a enquete do dia. Mais uma parcial agora na sua tela. Você acompanha comigo agora, mais uma parcial. Até agora, 49% das pessoas que votaram, então, acreditam, estão otimistas nesse novo governo, enquanto 51% não estão felizes. Continue compartilhando a sua opinião e colaborando também na nossa enquete. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na tela. E o impeachment de Dilma Rousseff e a notícia da posse de Michel Temer repercutiram, claro. Houve um debate intenso entre os políticos e reações nas ruas. Era um grupo pequeno. Os manifestantes ligados a uma central sindical acompanharam a votação no Senado em frente ao Palácio da Alvorada. Ao perceber a chegada de uma equipe da Record, o grupo partiu para o ataque. Para garantir a segurança durante o processo de impeachment, a polícia do Distrito Federal mobilizou quase 1.400 homens. Esse foi um dos maiores esquemas de segurança já montados aqui em Brasília. Desde as primeiras sessões na Câmara dos Deputados para tratar do impeachment, grades e um muro foram colocados aqui no gramado da Esplanada dos Ministérios para evitar confronto. Eram esperados 30 mil manifestantes, mas apenas 200 compareceram. A falta de manifestantes, tanto pró como contra o impeachment, foi assunto entre os parlamentares. Esse impeachment foi o povo brasileiro que fez e depois se foi para casa para aguardar os desdobramentos e, se preciso for, bater panela de novo e ir para a rua de novo, caso o atual governo volte a errar. Era um quadro já definido, né? E eu acho que isso tira um pouco o ânimo das pessoas para saírem defendendo uma coisa ou outra.
Outro assunto também polêmico foi a manutenção dos direitos políticos da ex-presidente Dilma. Eu vou ficar preocupado com o prêmio de consolação, eu fico preocupado com o grande prêmio que o Brasil ganhou de ter Dilma fora do poder. Uma pessoa que por uma questão orçamentária pudesse ficar impedida de exercer a função pública agravaria ainda mais a irrazoabilidade da sanção que está sendo colocada. Ao final da sessão de julgamento, os parlamentares fizeram um balanço de todo o processo de impeachment. A partir de hoje, todos sabem que a lei é para ser cumprida por todos. O julgamento do impeachment não termina em paz política, ocorre uma turbulência política. Agora, não chega a ser uma tempestade, mas ela tem que ser contida. E hoje o Link Record News recebe nesta segunda edição o especialista em direito eleitoral, Dr. Alberto Rolo, para falar um pouco sobre essa configuração política no Brasil pós-impeachment. Dr. Alberto, bem-vindo à segunda edição também. Eu agradeço, é sempre um prazer participar do Link Record News. Doutor Alberto, a gente começa então com a pergunta, porque o STF, a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff, entrou com recurso no STF para anular a votação no Senado. Você acha que isso vai para frente, que o ministro responsável, Teori Zavascki, vai submeter essa questão ao plenário do STF? Olha, Marcela, a minha experiência mostra que o Poder Judiciário é muito refratário a entrar no mérito desse tipo de decisão. A minha experiência, lógico, é no nível municipal. Eu já tentei fazer isso enquanto advogado, então me coloco no lugar do advogado da ex-presidente Dilma. E normalmente o Poder Judiciário entende que a competência para julgar, nesse caso a competência para julgar é do Senado Federal, começou na Câmara, né, a admissibilidade, depois do Senado Federal, e essa competência foi esgotada. Então, a partir do exercício dessa competência que está fixada na Constituição, não me parece que o Poder Judiciário, mesmo sendo o STF, possa questionar méritos. Pode e deve, de alguma maneira, fiscalizar a forma, mas para isso já foi estabelecido o rito lá atrás. Quando houve aquele julgamento que estabeleceu o rito, tantas votações, maioria de 2/3, maioria simples, maioria absoluta, este rito que foi decidido pelo STF justamente pretendia cuidar para que não houvesse nenhum tipo de alegação de nulidade, alegação de desrespeito aos direitos da ex-presidente Dilma, e colocar o presidente do STF para presidir esse processo é justamente garantir e assegurar que o Senado não ia fazer nada de errado, não ia se desviar 1 milímetro do rito estabelecido. E foi isso que aconteceu. Então, me parece que essas reclamações, a partir de agora, que são possíveis e a Constituição garante a todo mundo, a todo cidadão, e a ex-presidente Dilma também é cidadã, continua sendo, garante qualquer um que possa reclamar no Poder Judiciário se acha injustiçado. Agora, toda vez que for reclamar de mérito, a competência de julgar é do Senado. Toda vez que reclamar de forma, o STF definiu o rito, decidiu o rito, e esse rito foi seguido 100%. Então, eu acho que não tem espaço para rever essas decisões. Agora, reclamar pode. Bom, uma vez que a instância máxima de poder, as instâncias máximas de poder tenham se reunido para definir realmente todo o rito, Senado e também o poder no STF, representado nessas sessões por Ricardo Lewandowski, a oposição ontem questionou a questão da votação que foi feita paralelamente sobre a inabilidade de Dilma Rousseff. Eles questionaram e cogitaram, inclusive, entrar com uma representação questionando o resultado dessa votação. Talvez não entrem porque justamente não queriam que abrisse um precedente para essa análise que foi colocada hoje por José Eduardo Cardoso. Nesse panorama, o que a gente pode esperar? Então, parece que o processo não morre, né? Não termina. E para Cardoso, qual é realmente a vantagem, já que foi julgado pela instância máxima, que era conferido todo o processo, ter Dilma afastada, mas não inabilitada, já não seria lucro? Pois é, então me parece que por isso, Lidiane, que foi feito o tal do acordão que o pessoal está reclamando hoje, né? Que ontem teria sido feito esse acordão para, de alguma maneira, preservar esses direitos da presidente Dilma. Então, realmente, me parece, sob esse ponto de vista, que é suficiente. Quer dizer, houve uma vitória da ex-presidente Dilma, ela saiu do julgamento condenada por crime, mas sem essa inabilitação. Agora, como eu disse, reclamar, qualquer um pode reclamar. E a oposição também tem o direito de reclamar contra esta segunda votação. E a gente já analisou isso hoje, que o artigo 52, parágrafo único da Constituição, tem que prevalecer sobre o regimento interno. É o regimento interno que fala em destaque, em aquilo que o ministro Lewandowski falou ontem.
eu estou fundamentando a minha decisão no regimento interno. O regimento interno permite o destaque. Então, ele aceitou, enquanto presidente lá da sessão, que houvesse esse destaque. Então, a oposição pode reclamar disso. Agora, eu prefiro pensar, e o presidente Temer falou isso ontem, que a gente está no momento, então, como você colocou, de apaziguar os ânimos, de cuidar do Brasil e de cuidar dos problemas que o Brasil tem e virar essa página. Então, não interessa para o Brasil ficar esticando isso e ficar prolongando isso, respeitado o direito que a ex-presidente tem de reclamar. Agora, me parece que o STF tem uma grande oportunidade, e eu mencionei exemplos em nível municipal, de responder para todos os mandados de segurança e todas as ações, alguma coisa nesse sentido. O órgão competente para decidir é o Senado. O Senado decidiu. Se decidiu em uma votação e decidiu em duas e isso está errado, o Senado decidiu, foi soberano nessa decisão. Toda a população acompanhou essas votações ontem. Então, o STF pode dizer, olha, eu não vou mexer nessas decisões, o Senado decidiu, é o órgão competente e vai ficar do jeito que está. Agora, doutor, ainda sobre essa questão do fatiamento da votação, isso abre um precedente para, por exemplo, na votação de Eduardo Cunha, que vai ser votada a cassação do mandato dele. Ele pode, então, querer que haja também esse fatiamento, que ele perca o mandato, no caso os deputados decidam por isso, mas que mantenha os direitos políticos? A ideia ontem, a que foi discutido ontem, é que um dos objetivos era abrir esta porta também para o Eduardo Cunha, não só para ele, para outros. Agora, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: tudo bem, a gente pode fazer uma análise mais apurada quando for o momento de decidir a cassação do Eduardo Cunha. Mas este dispositivo específico, que é o parágrafo único do artigo 52, vale só para o presidente. Então, é o presidente, ou está lá escrito que, no caso do julgamento do presidente, perde o mandato e com inabilitação. No caso do deputado, não. No caso do deputado, não tem esta ressalva, né? Aí entra a lei da ficha limpa. Aquele que tiver o mandato cassado de deputado fica inelegível com base na lei da ficha limpa. Então, é diferente. Aquilo que, em algum momento, alguém fez confusão. Inabilitação, que é para o caso da presidente, está previsto na Constituição. Inelegibilidade está na lei da ficha limpa. São situações diferentes. Por falar em cassação, hipoteticamente, se hoje acontecesse o julgamento de Eduardo Cunha, quem presidiria esse julgamento seria Valdir Maranhão, por causa dessa sucessão que acontece com a ausência de Michel Temer. Explica um pouco melhor isso para a gente, doutor. Então, na data de hoje, como nós não temos mais vice-presidente, temos o presidente que assumiu, né, em definitivo, agora até o fim do mandato, nós estamos sem vice-presidente. Saindo o presidente, quem assumiu e exerce a presidência hoje é o Rodrigo Maia, então ele sai da Câmara e vai lá para a presidência, vai lá para o Palácio do Planalto. Então, hoje quem está na cadeira de presidente é o Rodrigo Maia. E quem senta na cadeira de presidente na Câmara é o Valdir Maranhão. Então, o primeiro vice-presidente, e é sempre bom lembrar que ele foi eleito pelos colegas dele. Então, ele está lá como vice-presidente e hoje sentado na cadeira de presidente porque ele foi eleito pelos colegas dele. Então, também não podem reclamar. Ele foi eleito. E hoje quem exerce a presidência da Câmara é o Valdir Maranhão. Então, se o processo do Eduardo Cunha fosse trazido a julgamento e fosse levado a julgamento hoje, quem presidiria os trabalhos seria Valdir Maranhão. Essa é a nossa configuração atual, então, pós-impeachment. Exatamente, e eu insisto, e eu já falei aqui isso em outras oportunidades, a gente tem que pensar no bem do Brasil, virar a página e cuidar do desemprego, virar a página e cuidar da economia, para o bem dos brasileiros. Em 2018 tem outra eleição e aí vai ter disputa, quem quiser votar no candidato vota e acabou. Agora a gente tem que ajudar a apaziguar o Brasil. Doutor Alberto Rolo, muito obrigada pelas explicações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Link Record News. Esperamos que em momentos mais positivos ainda para discutir várias questões aqui com a gente. Obrigada pela presença. Eu agradeço, Lidiane, agradeço, Marcela. Sempre que for convidado, eu estou aqui. Obrigada. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Fique com a gente. 3h26, Link Record News de volta. De volta, e a gente segue agora ao vivo para Brasília, onde está Clébio Cavagnoli. Clébio, boa tarde para você. Além do recurso no STF pedindo anulação do processo contra Dilma Rousseff, há também um pedido da Associação dos Magistrados que foi impetrado hoje. Conta pra gente sobre o que se trata esse pedido.
Boa tarde para você, Lidiane. Boa tarde, Marcela, a todos que acompanham o Link Record News, a nossa cobertura, aos nossos colegas aí da Record News em São Paulo. Olha, recursos são o que não faltam nessa fase pós-votação do impeachment no Senado. Além, é claro, da defesa da presidente Dilma Rousseff, como nós já falamos hoje pela manhã, ter impetrado um recurso que pede anulação do julgamento pelos senadores e a marcação, então, de uma nova votação. Há também a Associação dos Magistrados Brasileiros, que diz que o processo foi ilegal porque está fora do contexto do que prevê a Constituição quando do fatiamento para votação. Em primeiro grau, como a gente acompanhou ontem durante a votação do impeachment, no que dizia respeito à perda do mandato, e em segundo, no que diz respeito, então, à tentativa de tornar a presidente, agora ex-presidente, inelegível. Na Constituição não se prevê isso, se prevê justamente que a votação ocorra já com os dois quesitos embutidos num único parâmetro. Então, deveria se votar a perda do mandato com a consequente perda também da possibilidade de concorrer a algum cargo público ou ainda candidatar-se a qualquer cargo, como, por exemplo, ainda que não seja por meio de eleições, a indicação ao ministério, a um secretariado estadual ou ainda municipal. A associação entende que o ministro do Supremo Tribunal Federal, aquele que preside e também conduziu todo o processo de impeachment, Ricardo Lewandowski, atropelou esse processo todo quando permitiu que os senadores colocassem essa questão de ordem. Foi impetrada pelo PT essa questão de ordem para que o julgamento fosse fatiado. Uma vez que isso não está contemplado pela Constituição, é passível de anulação de todo o processo, Lidiane e Marcela. A gente então tem até agora 2 recursos para que a anulação aconteça. Isso deve ser, então, deve tramitar no próprio Supremo Tribunal Federal, mas não se sabe se os ministros vão atuar nessa causa, se eles vão avaliar. O que se tem nos bastidores de avaliação a respeito disso é justamente que o Supremo se mantenha isento da questão do julgamento dentro do Legislativo, como já aconteceu anteriormente. O que pode acontecer? Todos os ministros devem se reunir, devem apreciar os recursos, mas a previsão é que eles, mais uma vez, decidam não se intrometer no que diz respeito ao julgamento dentro do Legislativo, alegando que cabia ao Supremo apenas estabelecer o rito do processo de votação, como foi feito lá atrás, antes do afastamento da presidente e como aconteceu na fase final com a condução de um dos ministros, o presidente Ricardo Lewandowski, ao longo de todo o processo. Tá ótimo, Clébio. Obrigada pela sua participação. Bom trabalho para você, você que seguiu duramente nessa cobertura. Eu imagino também o cansaço agora, mas também o alívio de missão cumprida. Trabalho bem feito. Parabéns pela cobertura. Parabéns, obrigada, Clébio. Obrigado, bom, Marcelo. a gente sai de Brasília, segue agora ao vivo para Miami para falar com a nossa repórter Tina Roma. Tina, boa tarde. O impeachment de Dilma Rousseff, como repercutiu por aí? Bom, daqui a pouquinho a gente volta, então, restabelecendo a comunicação com a Tina Roma. Enquanto isso, a gente conta com a sua colaboração. Perguntamos hoje no tema da nossa enquete se você está otimista com um novo governo. Vote com a hashtag #LinkRecordNews e expresse também o que você acha sobre o assunto pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer agora aqui na sua tela, DDD 11 95307 1851. Muitas participações chegando. Sim, muitas participações. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Da Rosimar, Aracaju, Sergipe. Sim, estou otimista com os projetos do novo governo, desde que deixem ele trabalhar. Tá certo, então, a opinião da Rosimar. Obrigada. Tem mais mensagem agora? De Salvador, na Bahia, Joriel compartilha com a gente. A sociedade está se dividindo sem perceber que a melhor solução para unir novamente a população e para fortalecer a imagem do Brasil no exterior é uma nova eleição, é o que acha Joriel. Então, obrigada pela participação. Mais uma do Cláudio, de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Sim, basta ver os novos investimentos e os sinais de aquecimento na economia. Mas cabe a nós, a cada cidadão brasileiro, fazer o Brasil dar certo. É isso aí, Cláudio. Obrigada pela sua participação. Agora, a Eliane, do Pará, escreve: nosso governo não vai mudar em nada, mas estamos esperando melhorias para nosso Brasil. Valeu, Eliane. Mais uma participação da Vânia, de São Paulo. Acredito sim na competência do novo presidente e a recuperação do país. É preciso que se dê tempo a ele para que possa juntar os cacos. Opinião registrada da Vânia. Valeu, Vânia.
Neil de Hortolândia, São Paulo, coloca: acredito que o governo Temer é um retrocesso, pois não votamos nesse modelo neoliberal de subtrair direitos trabalhistas e previdenciários. Obrigada pela participação. Lembrando que você pode seguir votando e colaborando também com a sua opinião. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui no Link Record News. Bom, e ainda sobre o impeachment, manifestantes contrários à decisão que afastou Dilma Rousseff da presidência e policiais entraram em confronto. Marcela, agências bancárias foram depredadas e até uma viatura da Polícia Civil foi destruída. Um carro da Polícia Civil estacionado na rua e com os vidros quebrados. O grupo se reúne em volta da viatura e tenta tombar o veículo. Como eles não conseguem, sobem no carro e destroem a lataria. Os atos de vandalismo se repetiram no centro de São Paulo. Os Black Blocs, que usam a violência durante os protestos, montaram barricadas nas ruas. A polícia e os manifestantes entraram em conflito. Este homem jogou um rojão contra os PMs. Os policiais usaram bombas de gás e de efeito moral. Mesmo com a ação da polícia, agências bancárias foram depredadas. Pontos de ônibus também foram danificados. Não há um balanço de quantos pontos ou prédios foram danificados durante a manifestação. Um policial militar ficou ferido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi levado para o hospital com ferimentos leves. Não há informações se houve manifestantes também machucados. O protesto, que começou pacífico, terminou em quebra-quebra e levou medo ao centro da maior cidade do Brasil. E uma estudante perdeu a visão do olho esquerdo após ser atingida por estilhaços de uma bomba lançada pela Polícia Militar de São Paulo para reprimir o protesto. Débora Fabre se manifestou pelas redes sociais e disse que, apesar de ter perdido a visão do olho esquerdo após o tiro, passa bem. Segundo testemunhas, uma bomba de gás lacrimogêneo lançada pelos policiais se estilhaçou e um pedaço atingiu a estudante. O incidente ocorreu próximo à Rua da Consolação, na região da Avenida Paulista. A jovem foi levada ao Hospital das Clínicas. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já! 3h41, Link Record News de volta. De volta direto a Brasília, ao vivo, falar com Clébio Cavagnoli, que acompanha o dia seguinte do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, toda a repercussão e os bastidores. Clébio, é com você. Oi, Marcelo, oi, Lidiane, mais uma vez. Brasília hoje vive um clima de calmaria bastante interessante depois de 6 dias muito extensos, de uma verdadeira maratona para todo o ritual do impeachment na fase final, com o depoimento de testemunhas da própria presidente Dilma Rousseff e depois a explanação dos senadores e consequente votação que afastou a presidente. Vocês mostraram agora há pouco diversas manifestações, principalmente em São Paulo, também no sul do país, e claro, aqui no Distrito Federal, em especial na capital federal, não foi diferente. Manifestações aconteceram ontem na esplanada dos ministérios e também um princípio de tumulto no terminal rodoviário, que rapidamente foi resolvido pela polícia de choque aqui da capital federal, sem feridos, felizmente. O que não aconteceu, sem feridos, mas de uma forma muito triste, com um dos nossos repórteres aqui de Brasília, viu, Lidiane e Marcelo, nosso colega Luiz Fará Monteiro, que geralmente estamos acostumados a vê-lo sempre acompanhando a agenda da presidente afastada, agora ex-presidente Dilma Rousseff, participava justamente da cobertura do que acontecia diante do Palácio da Alvorada, minutos antes da presidente se pronunciar após então sua destituição. E foi agredido também por manifestantes, jogaram terra contra ele, pedras, foi mais um episódio
lamentável nessas manifestações. Manifestações que agora há pouco vitimaram também um dos senadores. Cristóvão Buarque, que é senador aqui pelo Distrito Federal, pelo PPS, foi vítima de hostilização agora há pouco numa sessão da Comissão de Educação, Cultura e Esporte dentro do Senado. Ele falava e discutia a questão da escola sem partido, mas manifestantes começaram a gritar golpista, golpista e inclusive empenhando alguns cartazes ali que traziam xingamentos bastante vorazes contra Buarque. Ele teve de interromper, se manifestou dizendo que não é assim que se trata a democracia e acabou tendo de sair do Senado. Vale ressaltar, Marcela e Lidiane, que ontem, em seu primeiro pronunciamento à nação, Michel Temer, na reunião de ministros, disse que daqui para frente não vai mais tolerar esse tipo de provocação e que o termo golpista deverá ser respondido pelos senadores, ministros e deputados que o apoiam. Vale agora tentar entender de que forma ele vai conseguir se responder a essas agressões. Eu volto com vocês aí no estúdio à disposição para quando vocês desejarem. Obrigada, Clébio. Clébio que segue acompanhando esse dia seguinte do impeachment e volta a qualquer momento ao longo da nossa programação. E de Brasília, agora vamos ao vivo novamente para Miami para falar com a Tina Roma. Tina, boa tarde para você. O assunto ainda que reverbera é o impeachment, pós-impeachment, e por isso a gente quer saber como é que está a repercussão do assunto por aí. Boa tarde para vocês, Marcela, Lidiane, todos aí do Link Record News. E a comunidade brasileira aqui na Flórida é grande, portanto esse tem sido o assunto comentado já há alguns meses. E ontem os brasileiros tentaram dar um jeitinho de assistir a decisão final ao vivo. Claro que se trata de uma democracia, portanto alguns gostaram do resultado e outros não gostaram. Os meios de comunicação aqui também falaram, obviamente, sobre o momento atual no Brasil, mas todos foram unânimes em dizer que não importa a decisão de ontem. Agora, o Brasil tem pela frente uma longa e difícil estrada a ser seguida. Tina, tá certo. E agora mudando um pouquinho de assunto, tem uma tempestade tropical que está assustando os moradores aí. Deve chegar a isso? É verdade, o Hermine, né? Uma tempestade muito forte que se aproxima, deve chegar agora ao continente do outro lado, né? No noroeste da Flórida. Ele está se aproximando, deve chegar agora entre a noite de hoje e a madrugada dessa sexta-feira. O Hermine está aumentando de velocidade, aumentando de intensidade, deve chegar ao continente em terra firme com a mesma intensidade de um furacão, até mesmo se tornar um furacão, provocando grandes estragos, inundações e até mesmo a formação de tornados. Por isso, o governador aqui da Flórida, Rick Scott, declarou estado de emergência em toda a região por onde o Hermine vai passar. Nós estamos agora aqui no sul da Flórida, Miami, longe, né, dessa região, mas obviamente nós também estamos sofrendo as consequências da chegada desse Hermine e a gente vê agora já o céu um pouco carregado e a gente deve ter sim a formação de forte chuva já nos próximos dias. Agora, meninas, mudando um pouco de assunto, hoje pela manhã nós tivemos também a notícia de uma grande explosão que aconteceu aqui na Flórida, em Cabo Canaveral, que todos conhecem por ser a sede da NASA. É um local muito visitado por turistas e, aliás, essa explosão ela foi filmada e mostrada através das redes sociais, primeiro pelos turistas que visitavam a região e, claro, se assustaram com tudo o que estava acontecendo. Trata-se de uma empresa privada, né, o local deste acidente, onde são lançados satélites e também foguetes que levam suprimentos às estações espaciais. Segundo a NASA, essa explosão aconteceu durante um teste com um foguete que seria lançado de fato agora no próximo sábado. Essa empresa responsável por essa plataforma onde aconteceu esse acidente tem contrato com a NASA e em junho do ano passado uma outra explosão aconteceu nesse mesmo lugar. Felizmente, segundo a NASA, neste acidente de hoje de manhã nós não tivemos feridos e a NASA classificou essa explosão como uma anomalia. Tá ótimo, Tina. Obrigada pelos destaques então da região. Até a semana que vem. Bom trabalho para você por aí. E o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já.
3h54, Link Record News de volta. De volta, contando com a sua participação. Afinal, agora há pouco, então, tivemos aqui a presença do advogado especializado em direito eleitoral, Dr. Alberto Rolo, que falou um pouquinho sobre esse cenário pós-impeachment, mostrando a nova configuração política do país. Pedimos para que você colaborasse também com sugestões, dúvidas e recebemos aqui 2 perguntas pelo nosso WhatsApp que serão respondidas agora pelo doutor Alberto Rolo. Começando pela do Fábio Borges, de Taboão da Serra, São Paulo. Ele colocou o seguinte no WhatsApp: gostaria de saber se o regimento interno do Senado está acima da Constituição no que tange ao artigo 52, parágrafo único da Carta Magna. Vamos acompanhar a resposta do doutor Alberto. Então, Fábio, você tem toda a razão. A gente aprende no direito constitucional, e eu ensino isso para meus alunos de direito constitucional, que o topo da pirâmide jurídica é sempre a Constituição. Então, se houver conflito, e eu até acho que não existe, mas se houver conflito entre a Constituição e o regimento interno, tem que prevalecer a Constituição. Por isso é que a gente já analisou que a decisão de ontem parece que é inconstitucional. Tá certo. Mais uma pergunta, então, enviada ao professor Alberto Rolo, do Aldo Trindade, de Cascavel, Paraná. Ele pergunta o seguinte: não seria mais justo o Senado apenas investigar o processo e fazer tipo um júri popular para o próprio julgar o mérito do impeachment? Vamos ouvir. Aldo, essa sua pergunta também motivou várias discussões ao longo do processo de impeachment para saber da legitimidade, não é? Mas, de qualquer forma, são as regras que estão fixadas na Constituição hoje. Hoje, o processo de impeachment é este que está previsto na Constituição, com a regulamentação que o STF fez. A gente tem que lembrar que lá atrás o STF examinou e criou esse rito que foi seguido à risca com a presidência do ministro Lewandowski. Agora, criar mudanças a partir daqui são sempre possíveis. Eu lembro que, então, dá para mudar a Constituição, emenda constitucional, 3/5 em 2 votações na Câmara e no Senado, dá para mudar o processo se a sociedade entender que esse processo foi injusto ou, de alguma maneira, não respeitou todos os direitos e a legitimidade dos votos que elegeram a ex-presidente Dilma. Agora, é importante entender, é importante destacar que lá na OAB, eu faço parte da Comissão de Reforma Política, lá na OAB a gente estudou um outro instituto que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é o recall. Então, de repente, dentro da reforma política que o presidente Temer diz que vai fazer, uma das propostas, a gente pode pensar em introduzir esse novo sistema que é o recall. E por que a gente fala do recall? Porque o recall é a mesma sociedade, o mesmo eleitor que decidiu eleger aquele presidente pode, numa outra votação, é só estabelecer regras, decidir que aquele presidente não merece mais continuar no cargo, sem nenhum problema em relação à inabilitação para exercer cargo público ou inelegibilidade da lei da ficha limpa, que são assuntos que nós estamos discutindo hoje. Então, além dessa sua sugestão, que pode ser implementada, evidentemente, dá para a gente pensar em outras, e eu estou falando aqui do recall. Tá certo, então, doutor Alberto Rolo, ele que é especialista em direito eleitoral, esclarecendo as dúvidas enviadas por você, telespectador. A gente agradece a sua participação e tem mais participação, né? Exatamente. Pergunta da nossa enquete que deve se estender até amanhã, portanto, a sua colaboração é muito importante. Você segue aí, votando também e manifestando o que você acha sobre o assunto. Você está otimista com o novo governo? Vote, compartilhe o que você pensa. Vamos a mais opiniões agora na tela. Vamos lá, então. Olha só, opinião do Wagner, de São Paulo, que chega. Sim, a maioria da população foi a favor da mudança. Agora resta esperar a minoria se acalmar e entender que o Brasil, sim, vai caminhar para tempos melhores. A gente espera que sim, né, Wagner? Obrigada. Próxima participação é de Campina Grande, na Paraíba. Rosângela escreve: temos que acreditar que o presidente irá fazer uma reforma necessária e eficaz. Se isso não acontecer, será pior para todos nós brasileiros. Bom, opiniões divididas. A gente aproveita, antes de finalizar essa edição, para ver como é que está a votação na nossa enquete. Na tela agora, mais uma parcial para você. 49% dos nossos telespectadores e internautas estão otimistas, então, com o novo governo. 51% não estão, dizem que não. E você? Continue participando, colabore com o seu voto e a sua mensagem também. Esse tema segue até amanhã. E essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp e participe nas nossas redes sociais, usando sempre a hashtag Link Record News.
Acesse também a nossa página no Facebook e no nosso Twitter. A gente se encontra de segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel e continue participando pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Tchau.